Olá pessoal, dando continuidade com os nossos estudos sobre a semântica. Já vimos na aula passada sobre a ambiguidade, sobre a polissemia, sobre a homonímia. E hoje nós iremos ver sobre a sinonímia, antonímia e paronímia. Então vamos lá. Só recapitulando, a semântica, ela trabalha a questão dos significados das palavras e o sentido que uma palavra pode trazer em determinado contexto, palavras ou expressões. Então, a semântica ela estuda essa questão, os significados, sentidos. Lembre-se, a ambiguidade, a gente já viu que estuda quando alguma frase ou expressão pode trazer mais de um significado ou sentido, dependendo do contexto. A polissemia, que é quando uma palavra pode ter vários significados. Poli significa vários e semia significados, então vários significados. E homonímia, que é quando as palavras são iguais na grafia ou na pronúncia, e porém elas têm origem diferente, significados diferentes. E hoje vamos dar continuidade. Vamos lá para a sinonímia. Sinonímia é diferente da polissemia, que é quando a mesma palavra tem vários significados diferentes. A sinonímia, ela traz o contrário. São palavras diferentes que trazem um significado semelhante ou até igual. Temos alguns exemplos: casa, lar, moradia, residência. Essas 4 palavras, elas equivalem ao mesmo elemento, só que são palavras diferentes, são sinônimos. Longe, distante. Quando eu digo longe, eu estou dizendo o mesmo de distante. Delicioso, saboroso. Carro, automóvel, alegre, feliz, bonito e belo. Esses são exemplos de sinônimos, porque essas palavras elas trazem uma traz o mesmo significado praticamente da outra. Se você for pesquisar lá no dicionário, o que significa longe, provavelmente vai ter o mesmo significado do que significa distante. Vai depender de como o dicionário colocar, mas geralmente, se for analisar o significado dessas duas palavras, são praticamente idênticos. Delicioso, saboroso, também, né? Carro e automóvel. Ou seja, são palavras que são escritas diferente, né? Tem pronúncias diferentes, no caso o contrário da polissemia, né? Só que elas trazem significados semelhantes. Por que semelhantes e não iguais? Porque em alguns os significados eles podem até ser muito parecidos, porém não idênticos. Né? Então, sempre bom estar atento a essa questão. Nós iremos ver um exemplo no próximo slide a respeito disso. Fique atento, dificilmente encontraremos um sinônimo perfeito. O que é um sinônimo perfeito? São palavras com significados exatamente iguais. Pode existir? Pode, mas a maioria das palavras, dependendo do contexto, da ocasião, você vai dar preferência uma em detrimento de outra. Como é o caso, se eu for dizer que eu comprei uma casa. Geralmente, comprei um lar. Não vai ficar tão legal, né? Não vai ficar tão adequado, digamos. Então, quando alguém compra uma casa, geralmente a pessoa diz: comprei uma casa e não comprei um lar. Apesar de lar ser sinônimo de casa. Mas, esse caso, recai naquela questão de palavra adequada para cada momento. Né? Então, apesar de lar ser sinônimo de casa, mas quando eu pronuncio o verbo comprei, dá-se preferência por casa, não lá. Ou seja, são sinônimos, mas os significados têm um pouco de diferença, não são iguais, são o quê? Semelhantes. Ok? Semelhante é diferente de igual. A sinonímia ela está bem ligada à paráfrase. Né? A paráfrase é uma espécie de sinônimo, só que mais ligado não só a uma palavra em si, isolada, mas sim a um trecho. Temos aí uma manchete. A manchete original, o que é que ela diz?
Tratamento em teste. Conheça os medicamentos usados contra a Covid-19. Aí temos a manchete original e temos a parafraseada, a paráfrase dessa manchete original, que diz o quê? Medicamentos para tratamento contra o coronavírus estão sendo testados. A segunda frase, a segunda manchete, ela quer dizer exatamente o que a primeira diz, só que com palavras diferentes. Então, paráfrase é dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Então, a paráfrase ela é uma reescrita do texto, só que de forma traduzida ou interpretada. Só que ela mantém o quê? Tem que manter a essência e a temática, claro. Inclusive, é utilizado palavras sinônimas. Por exemplo, Covid e coronavírus. Ouvimos muito falar, ultimamente nesse assunto. São sinônimos. Quando eu falo Covid, estou me referindo ao coronavírus. Quando eu falo coronavírus, estou me referindo ao Covid. São palavras que utilizam-se para falar da mesma doença. Então, são sinônimos, palavras com significados semelhantes. Vimos sobre a sinonímia. Agora iremos ver sobre a antonímia. A antonímia são palavras contrárias, certo? Então, sempre que uma palavra for contrária à outra, ela é antônima. Isso lembra até o conteúdo do mês passado que a gente estudou. Aliás, o conteúdo passado que a gente estudou, que foi Figuras e Linguagens, é a antítese. A antítese trabalha palavras contrárias em uma frase. E a antítese é quase o mesmo de antonímia, ok? Até o prefixo é o mesmo, AN. Então, temos mal, bem, ausência, presença, fraco, forte, claro, escuro, subir, descer, cheio, vazio, possível e impossível. São palavras antônimas, ou seja, traz significado opostas ou contrárias uma da outra. E por último, nós iremos ver a paronímia. Quando eu digo que duas palavras são parônimas uma à outra, quer dizer o quê? Que elas são diferentes. Lembre-se, paronímia, as palavras são diferentes, elas não são escritas iguais. E o seu significado também é diferente. E o que é que elas têm de semelhante? Elas têm a pronúncia e uma escrita semelhante, mas não iguais. Eu coloquei até aí entre parênteses. Não iguais. A escrita é diferente. Geralmente muda alguma letrinha e por isso torna uma confusão. Às vezes pensa-se até que ela é igual à palavra, só que ela tem uma diferença na escrita ou pronúncia. Ou seja, não são palavras iguais. Paronímia são palavras diferentes com significados diferentes, porém semelhantes na escrita ou pronúncia. Então, vamos lá para alguns exemplos bem conhecidos. Arrear significa o quê? Por arreios. E arriar significa descer ou cair. Nota-se que tem uma semelhança na escrita dessas duas palavras. Uma utiliza-se o E e a outra o I. Só há essa troca. Por isso, são parônimas, porque são semelhantes. Porém, tanto a pronúncia como a escrita é diferente. Em alguns locais, pronuncia-se ambas arriar, tanto por arreios como descer. Só que a pronúncia original é arrear, quando vai colocar arreios no cavalo, ou arriar, quando se refere a cair, até desmaiar, como nós costumamos falar na nossa região. Temos outro exemplo, bebedor e bebedouro. São semelhantes, inclusive é muito comum ver alguém chamando bebedouro, que é o local onde se bebe água, de bebedor. Quantas vezes você diz, eu vou ali no bebedor, beber água, Só que o correto é bebedouro. O local onde se bebe água, o correto é bebedouro. Bebedor é aquele que bebe. Temos outro exemplo também, cavaleiro e cavalheiro. São palavras diferentes também, tanto na escrita como na pronúncia.
elas são semelhantes, porque o que difere uma da outra é um simples H. Cavaleiro é a pessoa que monta, né, a cavalo, que cavalga. E cavalheiro é um homem gentil. E os femininos dessas palavras, dessas palavrinhas, cavaleiro e cavalheiro, são diferentes também. Cavaleiro, o feminino de cavaleiro é amazona e o feminino de cavalheiro é dama, né? Então, já os femininos não são, eles não são parônimos, porque é totalmente diferente. Temos também outra palavra que confunde muito as pessoas, que é comprimento e cumprimento. Comprimento se refere à extensão, tamanho, largura, né? Já o cumprimento, com U, é saudação. Quando alguém cumprimenta ou sauda alguém, escreve-se cumprimento. Causa uma certa confusão também isso aqui, na hora de escrever. Só por quê? Porque o que difere uma da outra é o U do O. E temos por último aqui, são muitos exemplos de palavras parônimas, vocês irão encontrar. Eu trouxe apenas alguns exemplos, ok? Tráfego e tráfico, que o que difere uma da outra é que uma se escreve com G e a outra com C. O tráfego se refere ao trânsito e o tráfico ao comércio ilegal de drogas, tráfico de crianças, tem vários tipos de tráfico, né? Ou seja, são palavras que, se houver uma confusão na hora de escrever, pode trazer um significado totalmente diferente, causar até problema. Então, é sempre bom estar atento aos parônimos, palavras que são semelhantes, que têm pronúncias semelhantes, só que os significados são totalmente diferentes. E a forma de escrever também se difere. Tem uma letrinha a mais ou a menos ou uma letrinha diferente. Então, tem que ficar muito atento à questão dos parônimos, ok? Encerramos aqui nos conteúdos de semântica e tenham bons estudos.